Essa é uma alternativa que o senador Jorginho apresentou para facilitar a micro e pequena empresa. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa facilitar o crédito para essas pequenas empresas para ver se elas conseguem se manter frente a essa situação toda da pandemia, que ela está trazendo prejuízos, né? É uma crise sanitária, mas com prejuízos gigantescos na vida econômica das pessoas, na manutenção do emprego. O micro e pequeno empresário sempre teve muita dificuldade de acessar aos financiamentos em função das exigências dos bancos. E agora essa é uma alternativa de facilitar e garantir aqueles que precisam recorrer ao sistema financeiro receber um recurso com juros decentes, vamos dizer assim, e com prazo para pagar. Uhum. Até que ponto, no caso, a frente parlamentar pode agora ajudar? Porque o senador Jorginho Melo disse que ele deve ter uma conversa essa semana com o presidente da República para que ele dê uma pressão também nos bancos, né? Pressão entre aspas, como se diz, para que eles liberem, porque já faz um mês que foi sancionado e até agora os micro e pequenos empresários ainda não têm acesso a esses recursos. A frente parlamentar tem ajudado de alguma forma, mesmo sendo, né, com a senhora e tudo mais, como... Mesmo em momentos de pandemia, exatamente. A gente tem buscado, e com a forma de atuação agora que nós estamos tendo, que nós não temos mais reuniões presenciais, nós temos reuniões virtuais, a frente parlamentar tem procurado se manter, em especial neste momento, apoiando, né, essa lei agora que é a ProMIMP, que foi de iniciativa do presidente da nossa frente parlamentar. Quem preside a frente parlamentar da micro e pequena empresa é o senador Jorginho. O texto legal foi apresentado por ele, apoiado pelo conjunto de senadores e deputados, e ele tem, inclusive, estado e buscado, pelo menos, as informações que ele nos passa, reuniões com o presidente da República, para garantir que os bancos realmente venham atender e cumprir com esse texto legal, em especial se tratando de bancos públicos, né, que é o caso do Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Esses dois bancos devem dar exemplo aos demais bancos, aos demais sistemas que congregam aí a rede bancária nacional. Uhum. A senhora tem ouvido muito, a senhora sendo presidente aí da frente parlamentar mista, né, do micro e pequena empresa, a senhora tem ouvido muita reclamação dos pequenos e microempresários, que é o que forma praticamente, né, o nosso país. A senhora tem ouvido muitas reclamações, muita choradeira, como se diz, num momento como esse? Eu não diria nem choradeira, Vera, eu diria desespero mesmo das pessoas que têm seu negócio. Muitas delas não puderam reativar ainda o seu pequeno comércio, a sua pequena produção, outros tendo que se reinventar para não demitir seu pequeno grupo de funcionários, que são as micro e pequenas empresas, que a grande maioria delas é composta por mulheres. Então, uma força de trabalho que garante no mercado de trabalho também a participação da mulher. A crise ela vai atingir a todos. Ela, de alguma forma ou de outra, ela já atingiu, né, a nossa sociedade como um todo, quer seja nesses lamentáveis números de vidas perdidas todos os dias, famílias sendo esfaceladas, filhos ficando sem mãe, sem pai, né? É muito dolorido e muito complexo esse processo que estamos vivendo. Paralelo a isso também a dificuldade em função das normas e da necessidade de distanciamento em algumas cidades, do comércio se manter aberto, e com isso as despesas, o aluguel, as despesas fixas precisam ser honradas. E se você não vende, não produz, não vende, não consegue honrar com os seus compromissos, e grande parte da população vai depender, sim, de financiamento, eu não tenho a menor dúvida, porque a gente vê em casa os relatos da família mesmo, né? O sofrimento para manter a porta aberta, ou de 5 funcionários deixa 2, deixa 3, né? E a tristeza de ter que afastar também é muito grande. É verdade. Agora, a semana é uma semana que tem que fazer a pressão, como se diz, né? Como diz o senador, fazer a pressão para que realmente os bancos coloquem em prática ali o projeto que foi sancionado. Agora é lei e tem a regulamentação do texto legal, então não tem mais justificativa para não apoiar.
É verdade. Agora, um outro assunto, em uma votação simbólica, o plenário do Senado, né, aprovou o apoio financeiro de até 160 milhões de reais aos asilos e instituições de permanência de idosos durante essa pandemia. Inclusive, esse projeto é de sua autoria. Qual é a sua preocupação no momento que apresentou, né, pediu ao Senado que fizesse uma análise desse documento, deputada? Esse texto legal ele veio de 2 reuniões que nós tivemos da comissão externa com as instituições de longa permanência, os especialistas dessas instituições de longa permanência. A deputada Leandre é a autora principal, que é a nossa colega do Paraná, que nos ajudou nessa reunião, nessas 2 reuniões, que inclusive saiu um manual que foi apresentado pela Frente Nacional de Defesa das Instituições de Longa Permanência, que são os nossos asilos, que têm todos os passos para o enfrentamento dessa pandemia, como cuidar dos nossos idosos que estão nessas instituições, como cuidar dos cuidadores dos nossos idosos que estão nessas instituições, que nós sabemos que se uma pessoa numa instituição de longa permanência, um dos nossos idosos tiver e for positivo para o coronavírus, o cuidado lá dentro da instituição deve ser triplicado, porque eles são todos de risco em função da faixa etária e das comorbidades. Nessas 2 reuniões, então, foi apresentada a possibilidade de onde vamos buscar recursos financeiros também para apoiar as instituições, porque os asilos também estão tendo que afastar os trabalhadores com comorbidade, estão tendo que contratar mais trabalhadores para ajudá-los, mais cuidadores, assim como tem que proteger os idosos com EPI e quem está trabalhando. Então, a gente foi buscar no Fundo Nacional da Pessoa Idosa, que esse recurso está lá no Fundo Nacional, e agora cabe, então, aos ministérios fazer a divisão, assim como aconteceu na última semana, a última portaria daqueles 2 bilhões de reais para os hospitais, que para Santa Catarina estão indo 117 milhões de reais, estão indo, não, já estão no Estado, vamos fazer uma correção, já estão nos fundos estaduais de saúde, então está no Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina ou no Fundo Municipal de Saúde, conforme o modelo de gestão. Por exemplo, para os hospitais de Criciúma, já foi para o Fundo Municipal de Criciúma. Tubarão, o recurso está no Fundo Estadual de Saúde. Só para a gente ter ideia de que significam esses valores para esses 17 milhões de reais, o Hospital Nacional da Conceição estará recebendo R$ 3.971.039,11. Recursos para ajudar na compra de medicamentos, de EPIs, contratação de pessoal, pequenas reformas para poder estar acolhendo, se necessário for, os pacientes com Covid. Então, para os asilos, vale a mesma regra, que são essas instituições de longa permanência, que muitos ainda conhecem como asilos. Então, a partir da sanção presidencial, porque o presidente ainda não sancionou esse texto legal, os ministérios vão trabalhar para fazer com que esse recurso chegue nos municípios e dos municípios possam chegar, então, em cada uma das instituições de longa permanência, conforme os cadastros. Na semana passada, nós tivemos uma grande reunião com toda a equipe da Assembleia Legislativa, da Comissão da Pessoa Idosa, que é o presidente dessa comissão é o deputado Alvo, o presidente da Comissão de Saúde, que é o deputado Neudi Sareta, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Assistência Social, a FECAM, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Estadual da Saúde, enfim, todas as lideranças que tenham um viés, uma relação com as instituições de longa permanência, também tratando desse assunto, e o Ministério Público, o Dr. Douglas, trouxe para nós um belíssimo sistema de informática que eles implantaram, e hoje nós temos reconhecidas no estado de Santa Catarina 250 instituições de longa permanência, ou seja, 250 casos de acolhimento dos nossos idosos. São 250 no Brasil todo? Não, em Santa Catarina. Só em Santa Catarina? Só em Santa Catarina. Esses dados, eles são muito maiores do que os dados que o Ministério da Cidadania tinha cadastrado, e nós tínhamos também a participação do Ministério da Cidadania nessa videoconferência, e o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. E
a equipe do Ministério da Cidadania ficou impressionada com os dados trazidos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina com relação ao levantamento realizado e provavelmente, inclusive, o sistema do Ministério Público do Estado de Santa Catarina vai servir para outros estados também poderem regularizar e buscar fazer um levantamento de quantas instituições nós temos no país como um todo. Então temos quase que um asilo, uma instituição em cada cidade, né? Nós temos 200... Por exemplo, na minha cidade nós temos 3 instituições de longa permanência. Ali em Tubarão eu ouvi uma matéria belíssima, Vera, que vale a pena depois você também tratar desse assunto, que era aquela unidade hospitalar, Hospital de Rio Maina, que vai se transformar depois desse período da pandemia também em uma instituição de acolhimento dos nossos idosos. Nós estamos com a população envelhecendo, nós vamos envelhecer e essas estruturas elas são necessárias porque muitas pessoas não têm com quem ficar e precisam de cuidados de enfermagem, da psicologia, da fonoaudiologia, cuidado dos cuidadores em função de que não podem ficar nos seus domicílios sozinhos. Essa Rio Maina é Criciúma, né? Rio Maina... A Criciúma, tá certo. Exatamente, aqui é Tubarão. Mas vai atender, já atendia na psiquiatria o sul do estado e provavelmente também vai acontecer como na nossa região de Lages, que os 3 de Lages atendem toda a região serrana. O Rio Maina, inclusive, teve uma época que estava, o ano passado, ameaçou fechar também as portas, né? Não, ele estava fechado, né? Fechou, como hospital psiquiátrico, ele já estava fechado. Ele foi reformado agora para atender, isso é uma porta de entrada de um centro de triagem do Covid, e depois vai estar atendendo, então, essa população idosa, que é muito importante. Mas eu acredito que em Tubarão, dentro desses 250, vocês também devem ter aí alguma instituição que acolhe os idosos, Tem, nós temos várias, nós temos aqui o Abrigo dos Velhinhos, temos outra instituição que sobrevive com a ajuda da comunidade, exatamente, né? Nós com temos as festas anuais que são feitas para poder manter essas portas abertas em função também das dificuldades que eles enfrentam. Por isso que esses 160 milhões, eles são importantíssimos para o apoio a essas instituições. Tem algum critério, assim, rapidamente, para a gente fechar a entrevista, tem algum critério que essas instituições têm que apresentar para receber esse dinheiro, deputada? Tem que estar cadastrado dentro do sistema da assistência social. Tem que ser instituições reconhecidas. Então, aí... Por isso, desse levantamento no nosso estado, que já tem essa adequação. E provavelmente também vai ser um pouco parecido com esse recurso que foi para os hospitais, também conforme está a situação epidemiológica do coronavírus. Então tá bom. Deputada, olha, obrigada pela sua participação. Obrigada, Vera. Uma boa semana e santa abençoada semana. E tomara que os conflitos nessa semana reduzam, porque é muito difícil a gente todo dia tentar buscar alternativas para acalmar os ânimos. Agora o conflito está nos dados com relação a essa pandemia, que nós precisamos sim de dados de casos curados, casos confirmados e número de óbitos, porque só com os dados é que a gente pode fazer o planejamento e a mudança de rota, se necessário, numa pandemia.